Canto Praia Grande sumiu da natureza. Embora difundido por todo o país, sendo um dos cantos de curiós mais populares, o chamado Canto Praia Grande tem esse nome por ser originalmente emitido pelos curiós desta cidade de São Paulo, agora extintos. Somente pássaros criados em cativeiro preservam este canto, como é explicado nesta matéria do Semanário Regional Jornal da Orla, publicada na edição de 5 de junho de 2005. Abre aspas. Em busca do canto perdido. Texto Gladstone Silvestrini. No Brasil chegaram a ser catalogados mais de 100 tipos de cantos regionais, como o Florianópolis, o Paranaguá, o Paracambi, o Vivitetel e o Vovoviu. Quando os curiós viviam em estado selvagem, situação que hoje praticamente só existe em algumas regiões do Norte e Nordeste, o canto se mantinha geração após geração. Mas cantos como Florianópolis começaram a correr risco de extinção, quando ficou mais fácil encontrar curió em gaiola, do que na mata. Para formar bons competidores, os criadores punham os filhotes a ouvir cantos gravados em fitas cassete e CD, para que os filhotes ouvissem direitinho como teriam de cantar. Acontece que, mais organizados, os criadores paulistas saíram na frente e impuseram ao país o chamado Canto Praia Grande, do litoral de São Paulo, que logo se tornou padrão nacional. Na verdade, o Canto Praia Grande se tornou uma grande indústria, que por pouco não engoliu os diversos cantos regionais, diz Jorge Guerreiro, Euzi, dono do sítio do Curió, um dos criadouros especializados no canto nativo. Sobre o canto, é interessante notar que os cantos dos curiós diferem de acordo com as suas regiões de origem. Assim, o curió Canto Praia Grande origina-se, como o próprio nome indica, da Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Pela sua beleza, e canto de ricas notas musicais, é o preferido pela maioria dos criadores de curiós. Tornou-se o canto padrão, oficializado pela Federação Brasileira dos Criadores de Curiós e Bicudos, com sede na cidade de Piracicaba, São Paulo, com regulamento próprio, rege todos os torneios que se realizam pelos clubes filiados. Fecha aspa. A seguir veremos os principais curiós raçadores, que emprestaram seu DNA para o aprimoramento genético, de alta repetição de canto, e de notas de canto perfeitas, o conhecido Canto Praia Grande Superclássico. Canto Praia Grande Clássico. O Canto Praia Grande surgiu no litoral sul de São Paulo, na região de Praia Grande. Em Praia Grande se ouvia curió cantar com notas de quim-quim, tuá, tuá aberto. Em Pedro Taques se ouvia quim-quim, tué, tué. Em Itariri se ouvia curió emitir notas de tituí, tuá, tuá. E na Serra da Mantiqueira se ouvia quim-quim, tais, tais. A junção de todos estes cantos, conforme a tabela, é o que chamamos atualmente de Canto Praia Grande estilo Ana Dias. O curió Ana Dias, juntamente com os curiós Pachá, Xodó e Patrício, são os precursores do Praia Grande Superclássico, e estes emprestaram suas genéticas para aprimoramento, e assim surgiram todos os plantéis, com genética de alta repetição. O curió Ana Dias ficou conhecido por esse nome por ter sido capturado, no distrito de Ana Dias, município de Itariri, localizado entre o Vale da Ribeira e o litoral sul paulista, em 1955 ou 1956. Era pardo, no ano de 1956 ou 1957, constatando-se também que funegaça, termo para curió, caçador de presa, onde pega o solto pelo pé, por presa do bico, e grande repetidor no seu canto original. O curió Ana Dias chamou a atenção por dois motivos. Em primeiro lugar, por ser um grande repetidor, dotado de belíssima voz. Em segundo lugar, pela facilidade com que aprendia novas notas, com outros curiós e as incorporava ao seu canto. Como exemplo podemos citar a incorporação das notas quim-quim e das batidas tué-tué, típicas de curiós da região de Pedro Taques, São Paulo. As notas uiu-uiu, características do canto dos curiós da região vizinha, a estação ferroviária de Samaritá. As notas té-té foram incorporadas ao seu canto, durante a convivência com um curió chamado de Jurubatuba, que recebeu esse nome por ter sido capturado próximo à cachoeira do rio Jurubatuba. Ana Dias foi registrado com o número 1534 IBDF 77, sendo adquirido, por Luiz Pintor,
foi levado para a cidade de São Vicente, São Paulo, passando por diversos proprietários, os quais procuraram aprimorar as notas do canto Praia Grande. O que só veio acontecer por volta do ano de 1960, pois na época já cantava o estilo Pedro Tax, isto é, com as notas de quinquim e batida de praia. A nota de Samaritá e a invertida de canto foram assimiladas do Curió Jurubatuba, quando era proprietário o senhor Lucas, conhecido como Chocolate. O mestre Curió Jurubatuba teve como proprietário o senhor Germano. Ao longo de seus 3 primeiros anos de vida, o Curió Ana Dias foi absorvendo notas de outros curiós, até que ficou com o magnífico canto Praia Grande. Ainda bem que um de seus donos, senhor Walter Moretti, em 1985, portanto, 2 anos antes do Curió Ana Dias morrer, teve a brilhante ideia de gravar um disco de vinil com seu belo e melodioso canto Praia Grande. Hoje, praticamente todos os curiós existentes com este mavioso canto, devem isto ao senhor Walter. O disco de vinil gravado com o canto do Curió Ana Dias, hoje difundido com a finalidade de preservar o canto Praia Grande, modalidade superclássico, servindo para aprendizado e aperfeiçoamento no encarte de filhotes de curió, e manutenção de canto de curiós pretos. É também, por esse motivo, uma homenagem a todos seus ex-proprietários, que sempre souberam zelar pela sua preservação, e consequentemente, pelo seu maravilhoso canto. Foram portanto seus proprietários até 1964, Luiz Pintor, Lucas Chocolate, Zé Galinheiro, Germano, André, Joel, Nestor e João Massarella. Após 1964, Walter Moretti, Sebastião Ramos, Antônio Scarabellini, Dr. Licínio, Ilmar de Oliveira Arantes, e Carlos Checoli. O Curió Ana Dias, na sua voz característica de Praia Grande, cujo som melodioso nos lembra os acordes de um violino, no seu perfeito canto, classifica-se na modalidade de superclássico. Notas de canto do Curió Ana Dias, Tito e 2 notas de entrada de canto. Teté, 2 notas de ligação. Quinquim Toy, 2 notas de quinquim seguida da nota Toy. Teté, 2 notas de ligação. Tué tué tué, 2 ou mais notas de batida de praia. Quinquim, 2 notas de quinquim. Teté, 2 notas de ligação. Uiu uiu, 2 notas de Samaritá. Teté, 2 notas de ligação. Quinquim Toy, 2 notas de quinquim, seguidas da nota Toy. Teté, 2 notas de ligação. Tué tué tué, 2 ou mais notas de batida de praia. O fechamento do canto poderá ser com as notas de batida de praia, como também acrescidas do purru. Este é um canto completo, composto de 26 notas. Partitura feita, gentilmente, pelo maestro Zácaro, do Coral Lírico Municipal de São Paulo. A mais perfeita execução das notas musicais desta partitura será obtida através do violino. O inigualável Curió Ana Dias, que emocionou os amantes do canto Praia Grande na categoria superclássico, pela perfeição do seu canto em melodia e harmonia. O Curió Ana Dias morreu em 22 de abril de 1987, aos 32 anos de idade, em propriedade do Sr. Walter Moretti, na cidade de Jundiaí SP. Escreveu estas linhas sobre este curió, o Sr. Wilson de Souza. Apresento-vos o canto Praia Grande superclássico, do Curió Ana Dias, e a seguir, mais um pouco de história, sobre este notável curió. Obrigado por assistirem este vídeo, sintam-se à vontade para compartilharem, dar um like, e inscreverem-se no canal. Pessoal, pra vocês verem a história do Curió Me Persegue. Tô aqui com o seu Homes,
seu Homes aqui, sócio da Cerca, a gente está aqui no torneio hoje da Cerca de Cacotri. O seu Homes começou a falar um pouquinho, fala um pouquinho aí do Curió Anadias. O seu Homes julgou na estaca o Curió Anadias. O Anadias era um curió excelente, cantava muito, repetia bastante, notas bonitas. E na turma dele, ele não era o melhor não, tinham outros que muitas vezes ganhavam dele. Mas ele tinha uma presença muito boa nos torneios, principalmente na mão do seu Walter Moretti. Ele apresentava muito bem esse passarinho. E ele cantava muito bem, repetia muito, né? Depois ele foi para o Dr. Licínio, ele estranhou um pouco, né? O Dr. Licínio era prefeito de Bitinga, um médico famoso, grande curioseiro. E aí ele teve alguma dificuldade, não conseguiu apresentar bem, mas ganhou alguns torneios. Mas depois voltou para o seu Walter Moretti e dava show, com mais de 25 anos, ele dava show na estaca esse passarinho. Cantava muito bem, foi um dos melhores curiós que apareceram por aí e que naquela época, né, eu estou falando da década de 70, final da década de 70, né? E naquela época ele era um curió que realmente cantava muito bem, tinha uma quantidade de notas muito boas, porque naquele tempo nem todos tinham essas notas todas, né? Tinha o Xodó, tinha muita nota, o Patrício tinha mais notas ainda, né? E depois veio o Anadias, que hoje virou o nosso padrão, foi trabalho aí do seu Olívio, da FEOSP, do pessoal todo aí, que isso aí, ele virou um padrão hoje, né? Mas existiam variações de praia naquela época. Tinha os curiós que vinham de Jurubatuba, tinha um canto um pouco diferente, tinha vários lugares, né, de Samaritá mesmo, que dava uma nota só, né, de Samaritá. Então esse Samaritá com 2 notas, o Anadias foi um dos precursores, um dos primeiros a ter esse canto maravilhoso que a gente gosta tanto. Obrigado, viu, seu Homes? Obrigado aí pela amizade. A gente está sempre junto aqui nos torneios. Obrigado aí por esse depoimento maravilhoso que o senhor acabou de nos dar aí. É sempre um prazer. Obrigado. Sempre um prazer.